Aleluia, graça e paz, irmãos, amém? Aleluia, que bom que você chegou até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quantos estão desejosos por receber a palavra do Senhor nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2, onde leremos os versos 8 e 9. Ageu, capítulo 2, os versos 8 e 9. Eu já quero encorajá-lo a essa semana você fazer a leitura deste livro, para que essa palavra ela possa se tornar ainda mais viva no seu coração, amém? Ageu capítulo 2, versos 8 e 9. A palavra diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo, ou a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode dizer amém? Aleluia. Pai, nós louvamos ao Senhor pela sua palavra. No nome de Jesus, nós oramos por ela, que o teu Espírito venha agora ministrar ao nosso coração. Nós queremos te ouvir e nós inclinamos o nosso coração nessa hora ao Senhor. Fala conosco, nós te pedimos isso no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é talvez um dos profetas menos explorados em nosso meio como igreja do Senhor. Mas a palavra por ele profetizada, ela tem tanto a falar ao nosso coração. O profeta Ageu, ele foi um profeta pós-exílico, ou seja, ele aparece na narrativa bíblica após o período em que a nação de Israel está retornando a Jerusalém, quando estava cativa da Babilônia. Nós sabemos muito pouco acerca de quem foi Ageu. Aquilo que nós sabemos a seu respeito é o que está declarado no livro que leva o seu nome. A única menção sobre Ageu em outro lugar da Bíblia ocorre no livro de Esdras, onde ele é citado ao lado do profeta Zacarias, onde ele profetizou em nome do Deus de Israel, tanto aos judeus que estavam em Judá, como também aqueles que estavam em Jerusalém. Ageu significa festivo ou festival. Você pode dizer amém? Aleluia, porque é exatamente acerca disso que nós queremos compartilhar uma palavra nessa noite. Olha, é possível que esse nome tenha sido lhe dado por ter nascido em alguma festa importante dos judeus. E como você bem sabe, os judeus são um povo muito festivo, né? Eles alegram-se no Senhor por tudo quanto o Senhor fez em seu meio, né? Mas eu particularmente creio que o nome de Ageu, ele lhe foi dado exatamente pelo encargo profético que ele trazia consigo. Porque é muito comum nós observarmos isso nos profetas do Senhor, que eles traziam no seu próprio nome a mensagem a ser anunciada. E portanto, Ageu, como profeta do Senhor, ele vem para anunciar um dia festivo, amém? Ele vem para anunciar uma grande festa, ele vem para anunciar uma grande celebração. E que celebração é essa? Ele vem para anunciar que a glória que está por vir, ela é ainda maior do que aquela que já foi derramada, amém? E é exatamente essa a sua mensagem.
é muito provável que o profeta Ageu ele tenha nascido ainda na Babilônia, quando Israel estava cativo, e tenha ido a Jerusalém somente depois do decreto de 538 a.C., quando Ciro, um rei da Pérsia, que não era um homem que era segundo o coração de Deus, mas foi alguém que o Senhor levantou para libertar Israel de um poder escravizador. E com isso nós aprendemos, sabe, irmãos, que quando alguém que não tem o coração de Deus, ele não é levantado para que a vontade do Senhor seja estabelecida, ele usa quem quer. Porque, olha, absolutamente nada poderá frustrar os planos do Senhor. Você pode dizer amém? Certamente que o que o Senhor deseja é que eu e você, como igreja do Senhor, como aqueles que têm o coração do Senhor, como aqueles que têm a mente de Cristo, possamos ser levantados para tornar a sua vontade conhecida, para manifestar o seu reino, amém? Mas ainda que isso não aconteça, a sua palavra diz, olha, até as pedras vão clamar, irmãos. Então absolutamente nada vai impedir o reino do Senhor e a sua vontade de ser conhecida e estabelecida, amém? Então o Senhor levantou Ciro, o rei da Pérsia, um homem ímpio, para libertar o povo de Deus dos babilônios, e disse assim, olha, vocês podem voltar para Jerusalém, amém? Vocês podem voltar para a terra que o Senhor lhes deu e vocês podem adorar o Senhor, amém? E quando eu pensava acerca disso, sabe uma coisa que o Senhor falou ao meu coração? Irmãos, que o tempo do nosso nascimento, Ele fala acerca do nosso propósito, irmãos. Você não nasceu nessa época por um acaso, você não nasceu porque nesse tempo, porque olha, você não tinha espaço para que você nascesse antes ou para que você nascesse depois, amém? Você nasceu nesse tempo porque o Senhor quis, amém? Então você nasceu com um propósito. Então olha, a realidade na qual você está inserida hoje, ela fala muito acerca do propósito de Deus para a sua vida. Então Ageu, como eu disse, possivelmente nasceu na Babilônia, no tempo de cativeiro, no tempo onde o povo não experimentava a glória do Senhor, mas quando ele nasceu, lhe foi dado um nome de dia festivo, lhe foi dado um nome de festival, porque o Senhor estava dizendo, olha, você estará preparando um povo para que eles experimentem da minha glória, amém? E eu creio que esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas como igreja, aleluia. Então olha, o profeta Ageu, ele testemunhou acerca da crescente apatia do povo durante o período pós-exílico. Pensa comigo, o povo vivia cativo, o povo era escravo, o povo não tinha vontade, a sua vontade era a vontade do seu rei ou governo opressor. E então eles são libertos, e agora eles voltam para a sua terra natal. Queridos, isso deve trazer regozijo para o nosso coração, você concorda comigo? Isso deve trazer alegria, isso deve trazer entusiasmo, isso deve, nos colocar para frente, isso deve nos chamar para cima. Mas quando Ageu percebe ali no meio de Jerusalém, ele vê um povo apático, ele vê um povo sem vontade, ele vê um povo que não se entrega, e ele diz assim, olha, há algo de errado. Há algo de errado e então ele é levantado para combater essa apatia no meio do povo de Deus, amém? Irmãos, se tem algo que o Senhor deseja que nós possamos viver constantemente na nossa vida, são dias festivos, você pode dizer amém? Ah, pastor, mas a palavra mesmo diz que nós experimentaremos dias maus. Sim, é verdade, mas nós não vivemos, irmãos, pelos dias que vemos, mas nós vivemos pela grande obra redentora de Cristo na cruz, amém? E a sua palavra até diz, olha, que os dias difíceis nessa vida, em nada eles podem ser comparados aos dias de glória que virão na eternidade, amém? E aí quando Ageu se levanta e vê um povo apático, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, será que vocês não conseguem perceber aquilo que o Senhor fez por vocês? Grandes coisas o Senhor fez no meio de vocês, e vocês portanto devem celebrar, amém? Devem experimentar dessa alegria do Senhor.
E foi exatamente isso que Ageu começou a proclamar no meio de Israel. Pelos relatos do livro, nós vamos perceber que Ageu ele foi um profeta muito ativo em Judá, né, na sua época, ainda que ele tenha um ministério relâmpago. Seu ministério foi muito rápido, irmãos. Possivelmente ele começou o seu ministério já com uma idade avançada, e depois de anunciar a mensagem do Senhor, logo o Senhor o recolhe. Mas ele cumpriu com o seu propósito. Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: não existe tempo perdido. Amém? O que nós precisamos é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Aleluia. E a palavra diz que a mensagem de Ageu, ela consistia numa mensagem de reconstrução do segundo templo. Você sabe que naquela época, o templo era lugar de habitação de Deus. Era o lugar onde o Senhor vinha e estava no meio do seu povo. E essa era a mensagem de Ageu: vamos preparar um lugar para que o Senhor venha outra vez, porque tudo havia sido destruído, né? Como eu disse, Ageu ele foi contemporâneo do profeta Zacarias, e juntos eles anunciavam uma mensagem assim: quando os exilados eles retornam do cativeiro, de uma forma bastante entusiasmada, eles começaram a reconstruir o templo. Mas logo em seguida, diz a palavra do Senhor, né, que a apatia se abateu. Não sei se você já experimentou algo assim na sua vida. Nós nos empolgamos, nos levantamos, agora vai, o Senhor está comigo, tudo vai dar certo. E por alguma razão que muitas vezes a gente não sabe nem explicar, de repente a apatia toma conta de nós. Bate aquele desânimo. E parece que a gente não tem mais disposição para absolutamente nada. E parece que era isso que Ageu estava percebendo do meio de Israel. Talvez pela oposição dos samaritanos, que queriam paralisar a construção daquele templo. Mas seja lá o que for, o que eu quero chamar a sua atenção é para que a apatia, ela tomou conta de toda uma nação, irmãos. E nós não podemos permitir que a apatia ela possa tomar conta, né, da nossa vida como igreja. Nós somos uma nação de sacerdotes, como foi declarado aqui, amém? Eu fico observando, né, porque se você perceber, o que era que fazia um sacerdote na antiga aliança? Nós vimos isso no texto de hoje na nossa devocional. Moisés ele vai diante de Deus, ele ouve a voz de Deus e ele fala para o povo. E a Bíblia diz que ele ouve o povo e ele volta e entrega para Deus. Então ele é alguém que se coloca entre Deus e o povo. Então, irmãos, como uma nação de sacerdotes, a igreja do Senhor, nós somos aqueles que vão fazer aqueles que ainda não conhecem o Senhor, a voz do Senhor ouvida, amém? Então esse é o nosso chamado. Então nós não podemos permitir que a apatia ela tome conta de nós, e muitas coisas vão querer fazer de você um apático. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas ela saiu. E existe, né? Obrigado. Mas é exatamente isso, porque olha, muitos samaritanos vão se levantar, irmãos, para querer paralisar a grande obra que o Senhor colocou nas suas mãos. E aí Ageu, ele tem muito a nos ensinar. Como eu disse para você, Ageu já era um idoso, muito provavelmente. Então, olha, a sua própria condição física, ela já era limitadora. Então, ele poderia já certamente se auto-sabotar pela sua limitação física. E muitas vezes não é isso que nós fazemos conosco, nós nos auto-sabotamos. Porque talvez eu não tenha a condição necessária para fazer, porque talvez eu não tenha o conhecimento necessário para fazer, porque talvez eu não consiga o ajuntamento necessário para que eu possa fazer. Mas a palavra diz que Ageu ele foi levantado com um encargo profético e ele precisava então fazer com que a sua profecia ela se tornasse conhecida no meio do povo, e ele o fez. Você pode dizer amém?
Então ele foi levantado como profeta do Senhor e ele começou a profetizar. E ele começou a declarar, e a sua palavra era uma palavra que trazia estímulo. Era uma palavra que trazia encorajamento. Vamos lá, rapaziada, vamos levantar, vamos reconstruir, vamos pegar no batente de novo. Nós não podemos parar aquilo que nós começamos. Porque olha, o Senhor está declarando que a glória que está por vir, ela é ainda maior do que aquela que já veio. Irmão, então ele começa a mexer com o povo, ele começa a levantar o povo, ele começa a dar aquela sacudida e dizer, olha, o Senhor é convosco. Então vamos reconstruir, vamos nos empenhar. Agora, eu quero chamar a sua atenção porque a mensagem de Ageu, ela pode ser compreendida em 4 momentos. Eu quero compartilhar cada um deles aqui nessa noite. Primeiro, ele chamou o povo para reconstruir o templo, mostrando a importância de abandonarem a negligência em que estavam. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele, você não pode ser negligente. Irmãos, nós vivemos dias de tanta negligência. Nós vivemos dias de tanta apatia. Nós vivemos dias talvez semelhantes ao que a nação de Israel vivia ali naquele momento. Então, a mensagem de Ageu, primeiro, é um desafio inspirador. Olha, a sua vida precisa inspirar. Amém? A sua vida, as pessoas precisam olhar para você e dizer assim, olha, ele me empolga. Sabe, a maneira como ele vive, mexe comigo e me impulsiona a querer fazer algo mais. Nós não podemos ser contaminados pela apatia que o mundo vive. Então, quando Ageu se levanta, ele traz uma mensagem inspiradora. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, porque olha, o diabo quer roubar isso da igreja. Sabe, a mensagem de Ageu, ela começa, sabe, com uma mensagem que vem alcançando tanto o líder político da nação, como o sacerdócio da nação. A palavra de Ageu, ela é dirigida a Zorobabel e ela é dirigida a Josué. Josué era o sacerdote e Zorobabel era o rei de então. Era o governo da nação de Israel então. Então ele está dizendo assim, olha, aquilo que o Senhor está para fazer não é somente no campo da espiritualidade, irmãos. Aquilo que o Senhor está para fazer vai alcançar todas as estruturas dessa nação, amém? E é isso que o Senhor quer, que nós possamos entender. Agora, é aquilo que o Senhor tem para fazer. Porque o problema é que muitas vezes nós acabamos metendo os pés pelas mãos e nós queremos anunciar aquilo que o homem está fazendo. A nossa mensagem ela é dos céus, amém? Agora a mensagem dos céus, ela vai tocar a igreja e ela vai tocar a nação como um todo, amém? Nós podemos e nós devemos sim nos levantar e começar a anunciar e profetizar uma nação que em todas as suas estruturas experimenta uma glória que nunca experimentou até então, amém? Esse é o nosso chamado, nós não podemos ser apáticos quanto a isso. Então perceba, os repatriados, aqueles que voltaram da Babilônia e entraram agora em Jerusalém, eles estavam assim, olha, cuidando da sua própria casa, enquanto nada faziam em prol do Senhor. Sabe, irmãos, eles estavam preocupados demais consigo mesmo. Entenda, não é pecado você se preocupar com você. Não é pecado você lutar, trabalhar, investir em sonhos que são seus, que são pessoais. Mas o que Ageu está dizendo é, ei, vocês não podem se empenhar tanto naquilo que é propriamente vosso e se esquecerem daquilo que é do Senhor. Primeiro o reino de Deus, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas, amém? Então, olha, vocês precisam colocar as coisas na ordem correta. Era isso que Ageu estava dizendo. Ele disse assim, olha, por 2 vezes, Ageu 1, 5 e 7, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, assim diz o Senhor, amém? Então, isso significa dedicar o seu coração. Então, ele assim, olha, vocês devem aplicar o coração de vocês no caminho.
Amados irmãos, nós devemos aplicar o nosso coração no caminho, ou seja, nós devemos ter um coração dedicado, um coração íntegro, um coração que se entrega completamente ao Senhor, amém? Isso fala de determinação, amém? Isso fala de determinação. Nesses dias o Senhor tem falado muito comigo e com a minha esposa, tem falado muito na nossa casa, tem falado muito no nosso lar, porque olha irmãos, nós temos uma tendência, e isso acaba alcançando a nossa vida toda como igreja, de nós nos movermos pelas necessidades. Mas nós não podemos nos mover por necessidades, nós precisamos nos mover por uma palavra. Nós precisamos dedicar o nosso coração, e ainda que as coisas não sejam contrárias, ainda que as situações não sejam favoráveis, nós precisamos continuar nos movendo com um coração íntegro e dedicado, conforme o Senhor tem falado na sua palavra, amém? Então foi isso que Ageu estava dizendo: apliquem o vosso coração no caminho, dediquem o vosso coração. Então, olha, com essas palavras, Deus está informando aos israelitas que a negligência que eles demonstravam em relação ao templo foi o que trouxe o juízo de Deus para a sua vida. Irmãos, se nós não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, isso trará juízo sobre a nossa vida. Isso trará consequências sobre a nossa vida. Então nós devemos aplicar o nosso coração, sobretudo, em agradar o Senhor. Nós precisamos entender que os nossos esforços egocêntricos, eles não nos satisfarão. Porque olha, o Senhor não nos abençoará. E essa era a mensagem de Ageu. A primeira prioridade de nossas vidas deve ser glorificar ao Senhor, amém? Essa deve ser a nossa devoção, essa deve ser a nossa entrega. Então nós devemos, antes de todas as coisas, buscar o Senhor e a sua glória, buscar o Senhor e a sua vontade, buscar o Senhor e o seu querer, amém? E quando nós fizermos isso, o Senhor, Ele será glorificado. Então nós não podemos ser negligentes quanto a fazer do Senhor e da sua glória a maior razão da nossa vida, amém? A segunda coisa, o profeta Ageu falou sobre as bênçãos de Deus que seriam derramadas e o potencial de uma glória maior que haveria no segundo templo. O Senhor estava falando por meio de Ageu: olha, o Senhor vai derramar bênçãos sobre vocês. Eu quero declarar isso sobre a sua vida agora. O Senhor vai derramar bênçãos sobre a vida de vocês, amém? É palavra do Senhor. Amados irmãos, os filhos de Deus, eles são abençoados, amém? Na verdade, não existe nada no mundo que possa se equiparar às bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida do seu povo. Ele declara isso na sua palavra, e a sua palavra é fiel. Nós somos bem-aventurados, nós somos mais que felizes, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Agora, aqui, nós temos uma promessa de uma glória indescritível, amém? Mas nós também temos um problema. E o problema consistia no fato de que aqueles que viram o tamanho do primeiro templo, aqueles que viram a glória do primeiro templo, aqueles que viram a suntuosidade do primeiro templo, diziam, e olhando para a reconstrução do segundo templo, eles diziam: não é não. É impossível que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Porque o primeiro templo que foi construído, irmãos, por Salomão, era algo extravagante. Extravagante. É algo assim que nunca antes havia sido construído da maneira que foi construído, uma suntuosidade e a glória de Deus que ali habitava naquele meio. Então, diz assim, olha, não é possível. Porque olha, a sua construção agora, ela é inferior à primeira. Ela não tem a mesma suntuosidade, ela não carrega essa mesma glória, é impossível, ela não tem o mesmo adorno, sabe? E diante disso, eles se sentiam desencorajados.
Sabe, isso deve falar algo para o nosso coração, porque ainda que a glória do passado, irmãos, ela tenha tocado as nossas vidas, e ela tenha sido algo extraordinário na nossa vida, sabe, nós não podemos comparar aquilo que ainda está por vir, porque é promessa do Senhor, amém? Então, nós precisamos de fato viver por uma palavra. Então, deixa eu dizer para você, você não pode ser desencorajado. Às vezes você olha para o passado e você pode dizer assim: poxa, mas eu vivia uma comunhão tão íntima com Deus, era tão gostoso, Ele tocava o meu coração, Ele falava comigo, sabe? Eu quase que conseguia tocar nele. E parece que você, por alguma razão, não vive mais isso hoje, e você se desencoraja. Você diz assim: eu não vou continuar buscando, eu não vou continuar me entregando, eu não vou continuar, porque essa glória, ela não virá. Mas olha, não se desencoraje, continue perseguindo, amém? Continue buscando. Então olha, com todas as suas forças, creia que a glória de Deus, ela virá sobre a sua vida, e como diz a palavra, ela será maior do que a primeira, amém? Então não condicione a sua vida ao passado, mas pela palavra da fé, continue buscando aquilo que o Senhor tem declarado, amém? E Ageu, ele disse assim, olha, para o povo: o meu espírito habita no meio de vós, por isso não tenham medo, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez mais, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra. Aleluia, irmãos. E o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e encherei esta casa de glória. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aí ele diz: olha, a prata é minha, o ouro é meu, disse o Senhor dos Exércitos, e eu estou declarando que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, e nesse lugar eu darei paz a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ele estava dizendo assim: vocês estão olhando para as mãos de vocês estão olhando para os poucos recursos, vocês estão olhando para as poucas posses, e vocês estão achando que a glória não vai ser maior, mas eu estou declarando: a prata é minha, o ouro é meu, e o que eu vou fazer é infinitamente maior do que aquilo que eu já fiz. Então não se desencorajem, não olhem para, sabe, aquilo que vocês têm nas mãos de vocês, mas olhem para a minha palavra. Creiam na minha palavra, amém? Nós precisamos crer, irmãos. Nós estamos falando de reconstrução. Às vezes você pode olhar para dentro do seu lar e você vai dizer assim: olha, não é possível, não existe mais esperança. Irmãos, creia que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, amém? Talvez você olhe para suas mãos e você diz: eu não consigo fazer, mas o Senhor está dizendo: olha, mas a minha é a prata, meu é o ouro, e eu vou fazer na sua vida, amém? Então continue crendo e não se desencoraje, continue crendo e não desista, continue crendo e continue buscando, porque o Senhor assim fará. Então ele começa encorajando o povo. Ele começa trazendo uma palavra para sacudir mesmo e dizer assim: olha, o Senhor vai fazer. Então, eu vou abalar céus e terra. O mar vai tremer e a terra seca também. Irmãos, ele está dizendo: olha, ele está vindo, e quando ele chegar, isso vai abalar as estruturas do universo, irmão. Glória a Deus. Sabe, olha, o Senhor está a caminho, irmão, nós precisamos crer nisso. O Senhor está vindo e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos dar mais ouvidos à palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem falado pelo seu espírito profético. Porque se não for assim, a gente vai começar a dar ouvidos a tantas outras vozes, e isso vai nos desviar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós estamos vivendo dias assim na nossa nação. E nós precisamos continuar ouvindo aquilo que o Senhor está falando. Agora,
quando o Senhor está para fazer algo grande na terra, sabe? Ele começa a mexer principalmente na nossa vida. Porque olha, quando o Senhor está dizendo assim, tem uma glória de uma segunda casa, entenda, Ele está apontando sobretudo para os nossos dias. Porque o Espírito Santo de Deus hoje Ele habita em nós, amém? Então Ele está dizendo assim, olha, essa é a terceira mensagem do profeta Ageu. Ele ressaltou bênçãos futuras para um povo que havia se corrompido. E a terceira mensagem de Ageu consiste num incentivo à santidade. Diga comigo, um incentivo à santidade. Irmãos, o Senhor quer encontrar na terra um povo santo. O Senhor quer encontrar na terra um povo semelhante a Cristo. O nosso Senhor, Ele disse assim, olha, sejam santos, porque eu sou santo, amém? Se o Senhor encontrar em mim e em você santidade, irmãos, Ele vai, através de nós, promover a sua glória e a sua vontade na terra, amém? Quando um santo de Deus, ele chega num lugar, ele santifica o ambiente, irmãos. Quando um santo de Deus, ele chega no lugar, ele muda a atmosfera. Porque a santidade não é ele, mas é aquilo que ele carrega. Então ele está trazendo a presença gloriosa do Todo Santo, amém? Então o Senhor estava dizendo assim, olha, eu vou fazer, eu vou derramar, é uma glória que vocês nunca viram, mas santifiquem-se. Até porque, deixa eu dizer algo para você, quando essa glória vem, irmãos, se não houver santidade, ela pode inclusive nos matar, irmãos. E o Senhor está dizendo isso para a nação de Israel e está dizendo isso para nós. Então, olha, a santidade pessoal, ela é obtida somente por um esforço consciente. Pastor, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Que a santidade, irmãos, ela tem que ser buscada de forma consciente. Não basta simplesmente dizer, Senhor, me faz um santo. Você tem que buscar isso. E você tem que buscar isso com a sua consciência. Então, olha, você vai ter que começar a desviar os seus pés da maldade. Você vai ter que começar a desviar os seus pés do caminho mau. De uma forma consciente, você vai se esforçar por isso, amém? Por quê? Porque a iniquidade, ela espalha-se e ela aumenta na vida de uma pessoa, a menos que ela seja eficazmente combatida. Então você precisa entender que uma iniquidade na sua vida, se você não combatê-la, ela vai se alastrar e ela vai alcançar todas as estruturas do seu ser, irmão. Então ela não vai ficar contida apenas naquela área. Mas essa imundícia, ela vai contaminando todo o seu ser completamente. Então, diante de uma consciência assim, o Senhor está dizendo, sejam santos. Preparem-se em santidade. Então, isso era evidente na vida dos israelitas. Então, a iniquidade em determinadas áreas da sua vida tinha afetado todas as suas atividades, irmãos. Nós precisamos entender isso. Veja aí, Ageu capítulo 2, verso 14. A palavra diz, olha, assim é este povo, assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra de suas mãos e o que eles ali oferecem, tudo é impuro, irmãos, tudo. Presta atenção no que o Senhor está falando para nós. O Senhor está dizendo assim, olha, se existe uma área contaminada da sua vida, tudo o que você faz para mim é imundo, é impuro. Não há como nós desassociarmos isso. Não há como você dizer, olha, nessa área eu não peco, então isso aqui será aceito pelo Senhor. Mas nessa área eu tenho pecado, e isso aqui Ele não aceitará. A iniquidade, ela se alastra, de forma que absolutamente tudo fica impuro. Por isso a mensagem de Ageu foi, santifiquem-se. Porque Ele está para derramar uma glória que nunca antes foi derramada. E essa glória, quando ela vier, ela precisa encontrar vocês em santidade. Porque se não houver santidade,
essa glória, ela vai matá-los. Sabe, irmãos, às vezes eu entendo que é por misericórdia que o Senhor ainda não tem derramado sobre as nossas vidas aquilo que Ele tem prometido. Então, perceba que a palavra do Senhor está dizendo, mas agora, a nação de Israel, eles tinham se arrependido. Eles começaram a lançar a fundação do templo em obediência à mensagem que Ageu tinha transmitido. E Deus perguntou a eles, e aí, vocês estão prontos? Vocês estão prontos para fazer uma grande colheita? Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, e aí, meu irmão, você está pronto? Você está pronto para uma grande colheita? Você está pronto para a abundância do Senhor? Amém? Olha o que ele diz lá no verso 19 do capítulo 2. Ainda há sementes do celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante. Diga, de hoje em diante. Eu abençoarei vocês. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, de hoje em diante, o Senhor te abençoará. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. É de hoje em diante, irmão. O Senhor está dizendo, a partir do momento que você se coloca num lugar de santidade, Ele diz, olha, eu vou trazer abundância sobre a sua vida. Aleluia. Eu farei grandes coisas na sua vida. O Senhor estava dizendo isso para o seu povo. O Senhor está dizendo isso para nós. Amém. E a quarta mensagem de Ageu, ele profetizou sobre a promessa de Deus acerca da vitória do seu povo sobre todas as nações. Amém. Nessa ocasião, Zorobabel, que era neto do rei Jeoaquim, ele era o representante legal da casa de Davi, irmãos. Eu quero que você leia comigo os versos 20 a 23 do capítulo 2. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam nele. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Zorobabel, ele era descendente de Davi. Ele pertencia a uma linhagem real do Messias que viria. Mas, irmão, sabe o que eu quero chamar a atenção? Quantos não passaram antes de Zorobabel que eram dessa mesma linhagem? E por que o Senhor não o fez através das suas vidas? Porque é preciso posicionamento. Porque é preciso santidade. E Deus promete colocar Zorobabel num lugar de honra, porque pela sua obediência o Senhor o escolheu. Amém? Olha, Deus escolhe obedientes. Deus escolhe pessoas que ouvem a sua voz e a obedecem. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Se coloque no lugar de obediência e confie no Senhor. Porque olha o que o Senhor está dizendo para Zorobabel. Ele está dizendo assim, meu filho, você é meu servo. E porque você é meu servo, porque você tem guardado a minha palavra no seu coração, porque você tem me agradado, porque você tem sido obediente, eu vou acabar com os reinos da terra que se levantam contra você. Meu Deus do céu. Todos os reinos que se levantam contra você vão cair. Amém? Vão cair. Eu vou levantar você
eu escolhi você, eu estou fazendo de você como um anel de selar, para fazer cumprir a minha palavra. Irmão, você consegue perceber a importância de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de obediência? O Senhor vai fazer proezas através da sua vida na terra, irmão. É isso que o Senhor espera da igreja. Irmão, nós não precisamos, sabe, querer assumir um lugar que não é nosso. É só a gente ser aquilo que o Senhor chamou a gente para ser. Porque olha, o Senhor está dizendo assim, ó, se vocês fizerem isso, vocês não precisam fazer nada, eu faço. Eu vou destruir, eu vou derrubar os reinos, os tronos, eu vou derrubar os carros de guerra, eu vou derrubar os cavalos, eles vão começar a se levantar, eles vão se engalfinhar, eles vão matar um ao outro, eles vão se confundir, porque eu farei isso. Então, o que nós precisamos é ser esse homem e essa mulher de obediência, amém? Ele exige de nós obediência. Aqueles que andam no caminho da obediência serão usados pelo Senhor para reestabelecer pactos que foram quebrados, para que a sua palavra se cumpra, amém? Sabe, existe um projeto de Deus para a terra. E o Senhor, portanto, Ele tem feito a sua vontade. Você já parou para imaginar que você pode ser como um anel de selar, para que a vontade de Deus se cumpra na terra? Irmãos, muitos passaram por essa terra e tinham um propósito de Deus, mas não cumpriram. Mas o Senhor quer cumprir esse propósito através da minha vida e da sua vida, amém? E o Senhor está dizendo, olha, não se preocupa não, somente me obedece. Somente se coloca no lugar da obediência, porque eu vou fazer. Ah, Senhor, mas e aquele reino forte, poderoso, pomposo que se levanta contra mim? Eu derrubo. Ah, mas eles são fortes e poderosos, eles são vigorosos, eles vêm nos seus carros muito bem aparamentados e eu não tenho nenhum fusquinha. Ele diz assim, eu faço quebrar. Ah, mas eles vão se levantar e eles vêm nos seus cavalos oponentes. Eu estava aqui... Foi sexta-feira, eu acho, ou foi sábado. Todo dia eu estou aqui, sabe? Mas eu estava aqui embaixo, um dia desse aí, preparando a palavra. Eu acho que foi sexta-feira, para o cajá de pão. E eu estava aqui, de repente, irmão, começou a passar um monte de cavalo aqui na frente. Irmãos, eu fiquei imaginando assim, porque eu comecei a escutar aquela zoada. E eu, o que é que está acontecendo? Daqui a pouco eu comecei a ver os cavalos passando aqui na frente. Você imagina, porque olha... Isso é muito imponente. Antigamente, quando as guerras se travavam exatamente assim, eles escutavam de longe, quando vinha a cavalaria. Irmãos, e quando vinha aquela cavalaria, eu ficava imaginando que o exército, né, mais fragilizado, eu acho que eles estremeciam. Porque realmente é algo assustador. E o Senhor está dizendo, quando eles vierem, eu mesmo vou derrubá-los. O Senhor está dizendo assim, olha, eu sou contigo. Irmãos, o Senhor escolheu a igreja para manifestar a sua glória. Então, vamos ser fiéis ao Senhor, amém? Porque o Senhor vai fazer algo muito grande na terra. Ainda que o amor de muitos venha a esfriar nesses dias, mas a palavra também diz que o coração de muitos serão aquecidos, amém? E o Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar a igreja brasileira, amém? O Senhor quer nos usar para levantar, deixa eu dizer para você, um governo justo aqui na nossa nação. Sabe, e nós podemos olhar e dizer assim, pastor, diante do atual cenário, diante daqueles que ali estão, quem será um governo justo? Esse é o nosso erro. Porque a gente está confiando em homem. A gente tem que confiar no Senhor. Sabe uma coisa que... Por isso que a igreja diz assim, olha, nós precisamos nos levantar como aqueles que oram pelos governos.
Porque deixa eu dizer uma coisa para você, a minha e a tua oração, a oração da igreja brasileira, ela é poderosa para, inclusive, não permitir que a corrupção ela aconteça, irmão. Você pode dizer amém? O problema é porque a gente não ora. Você lembra de Balaque e Balaão? Quanto lembra aqui da história? A Bíblia diz que vamos contratar o profeta, para o profeta profetizar contra a nação de Israel. E ele disse: eu não vou porque eu não consigo. Eu não consigo profetizar. Toda vez que eu vou abrir a minha boca para lançar maldição, só sai bênção. Amém? Aí a gente faz assim, então, independentemente, olha, quem se levantar, nós precisamos entender uma coisa: a voz da igreja é a voz que vai prevalecer. Você pode dizer amém? Então nós precisamos levantar a nossa voz para que, ainda que alguém queira se levantar para trazer maldição, dizer assim, os planos deles vão ser frustrados. Que quando ele abrir a boca só vai sair bênção. Em nome de Jesus. Então nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor para ser essa pessoa. Porque olha, há uma glória que está por vir. Eu creio nisso. Se você crê, diga amém. Então nós somos profetas do Senhor. E nós estamos para declarar, a partir de Ageu, dias festivos estarão vindo sobre a nossa nação, amém? Dias de alegria, irmão. Dias de festa. Por quê? Porque a vontade do Senhor ela vai ser cumprida no nosso meio, amém? Então, no nome de Jesus, não deixa nada te abater, não deixa nada te desencorajar, não deixa o cenário atual, sabe, querer trazer peso para o seu coração. Não, você é um profeta do Senhor, você é uma profetisa do Senhor e você se move pelos céus, amém? Então nós vamos nos levantar e vamos declarar no nome de Jesus que o governo que vai ser estabelecido na nossa nação é o governo dos céus, amém? Em nome de Jesus, quem é que vai governar? É a igreja do Senhor, amém? Através de uma voz profética que se levanta e aquilo que ela profetiza se cumpre para a glória de Deus, amém? Então, em nome de Jesus, fica de pé, vamos adorar e vamos começar a profetizar que algo novo, festivo, uma glória nunca antes vista está por vir, está por inundar a nossa nação, a nossa terra, porque essa é a vontade de Deus para a glória do seu nome, amém? Aleluia.